Bom, galerinha, vamos lá dar continuidade. Questão de número 8. Sobre os componentes básicos de um computador, assinale a alternativa correta. Letra A. Memória não volátil é aquela que perde a informação quando o computador é desligado. Letra B. Os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico, SSD, são conhecidos por sua ausência de partes móveis. Letra C. Memória volátil é a que retém a informação armazenada quando a energia é desligada. E letra D de dado, memórias do tipo HD e pendrive são classificadas como memória volátil. Bom, galerinha, vamos lá. Questão de número 8 aqui. Questão de número 8, ele quer a opção correta. Tá bom? Então, responder lá no gabarito correta. Memória não volátil. O que quer dizer não volátil? Que o conteúdo fica salvo. Acabou. Quando você desliga o computador, o conteúdo vai continuar salvo. Vai continuar salvo, tá? Aí ele fala o quê? Que perde a informação quando a máquina é desligada? Errado, né? Errado, errado. A informação é preservada. Tá bom? Preservada. Então, letra A errada. Letra A está errada. Letra B de bola. Os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico, SSD, tá? São conhecidas por sua ausência de partes móveis. Quer dizer, não tem partes móveis. Correto, né? Correto. O SSD, ele é todo eletrônico. Ele é totalmente eletrônico. Não tem aquela agulhinha, não, tá? Aquela agulhinha que é móvel, não tem, tá? Então, a correta aqui é a letra B de bola. Letra B de bola. Vamos lá. Letra C. Letra C. Memória volátil. Memória volátil é a que retém a informação quando a energia é desligada? Nada a ver, né? Errado. Errado. Memória volátil. Quando você desliga o computador, perde tudo, tá? E a letra D de dado. Memória do tipo HD e pendrive são classificadas como memória volátil? Volátil não, tá? Não volátil. Não volátil. É porque quando você desliga o computador, o conteúdo fica salvo, tá bom? Então tá bom. Lembrem sempre, volátil, desligou o computador, perde tudo. Não volátil, desligou o computador, o conteúdo fica salvo. O conteúdo é mantido, tá bom? Volátil, perde tudo. Não volátil, salva tudo. Volátil, perde tudo. Não volátil, salva tudo. Beleza? Beleza. Bom, galerinha, eu até gosto de citar um exemplo de uma ex-namorada minha de muitos anos atrás, né? Essa ex-namorada minha era volátil, totalmente volátil. Tipo, hoje ela estava comigo, né? Hoje ela era a minha namorada. Aí dormia, quando ela dormia, apagava totalmente a memória dela. Apagão total. Aí no outro dia ela tinha outro namorado. Aí dormia, desligava tudo. Aí nunca lembrava que era o namorado dela, né? Nunca. Era louca, louca, louquinha. Louca. Né? Volátil. Uma ex-namorada que eu tive aí. Vamos lá. Então é isso aí. Questão de número 9. Acerca das memórias, assinale a opção correta. As memórias RAM, SRAM e flash permitem armazenar dados mesmo sem eletricidade. Letra B. A memória flash permite armazenar dados por longos períodos sem precisar de alimentação elétrica. Letra C. A memória de acesso aleatório é uma característica da memória ROM. Letra D. Quando o computador entra no estado de hibernar, o conteúdo da memória RAM é copiado para o processador. E letra E. A memória RAM é um componente essencial apenas nos computadores.
Bom, galerinha, vamos fazer aqui alguns comentários, né, da questão de número 9. Aqui está perguntando o seguinte, as memórias RAM, SRAM, o que é SRAM, galera? Cache, tá bom? Cache. E flash permitem armazenar dados sem eletricidade. Sem eletricidade, sem energia. Errado, né, galerinha? Errado. Desligou o computador, a memória RAM e a memória SRAM perdem tudo. Tá? Memória RAM e a memória SRAM perdem tudo. Porque a memória RAM e SRAM são voláteis. Tá? Voláteis. Desligou o computador, é a namoradinha do professor, perde tudo. Tá bom? Letra B de bola. A memória flash permite armazenar dados sem precisar de alimentação elétrica. Correto. Que é o pendrive, que é o cartão de memória, que é o SSD. Eles usam memória flash. Memória flash é uma memória que utiliza eletricidade. E quando essa eletricidade é cortada, quando o computador é desligado, os seus dados continuam salvos. Tá bom? Então tá bom. Correta a letra B de bola. Letra C. A memória de acesso aleatório é uma característica da memória ROM. Bom, pessoal, não é a ROM não, tá? Memória de acesso aleatório é a memória RAM. Memória de acesso aleatório é a memória RAM. Tá? Memória de acesso aleatório é a memória RAM. O que significa acesso aleatório? A memória RAM, imagina ela composta por 5 partes, igual a minha mão. A memória RAM, ela é composta por 5 partes. Que acesso aleatório, pessoal, significa que ela pode ler os seus dados em qualquer posição. Pode ler aqui o número 1, ler depois o número 4, ler o número 2, ler o número 5, ler o número 3, ler o número 1, ler o número 4, ler o número 2. Ela pode buscar em qualquer posição os seus dados. Ela busca os seus dados em qualquer posição. Não ou seja, quando a gente busca em qualquer posição, a gente diz que é aleatório. Tá bom? Aleatório. Ela não é sequencial. O que seria sequencial? Por exemplo, que tem que passar pela sequência toda para chegar naqueles dados. Tem que passar pela sequência toda para chegar naqueles dados. Por exemplo, eu quero buscar aqui o número 4. Aí você tem que passar pelo 1, 2, 3 e 4. Isso a gente chama de sequencial. Tá? E a memória RAM não é sequencial, ela é aleatória. Ela quer o 4, ela vai direto para o 4. Direto. Ela quer o 5, ela vai direto para o 5. Tá? Ela não é sequencial, não. Sequencial, para buscar o 5, por exemplo, seria o quê? Passa pelo 1, passa pelo 2, passa pelo 3, passa pelo 4, passa pelo 5. A memória RAM não é sequencial. Ih, telefone. Ou então eu estava falando, pessoal, que a memória RAM ela é uma memória de acesso aleatório. Quando ela quer buscar uma posição, ela vai direto naquela posição. O Word está aqui e você quer o Word, vai direto para o Word. O Excel está aqui, você quer o Excel, vai direto para o Excel. Isso que se chama acesso aleatório, que não precisa passar por uma sequência. Vai direto naquela posição, tá bom? Então tá bom. Letra D de dado. Quando o computador entra no estado de hibernar, o conteúdo da memória RAM é copiado para o processador? Errado. Errado. Não é para o processador. É copiado para o HD. Tá? É copiado para o HD. Quando o computador entra no estado de hibernar, o conteúdo da memória RAM é copiado para o HD. Galerinha, é o seguinte. O hibernar é uma forma de desligar o computador sem perder os seus dados. Quando você quer desligar o seu computador usando o hibernar, todo o conteúdo da memória RAM
é salvo no HD, e quando você ligar o seu computador vai voltar da onde você parou. O seu computador vai voltar como estava. Você abriu Word, Excel e internet. Quando você desligar o seu computador, Word, Excel e internet vai ser salvo no HD. E quando você ligar o seu computador, o que vai aparecer na tela? Word, Excel e internet. Eu digo que o hibernar é uma maneira de tirar a foto da tela. Tá? O hibernar, ele tira a foto da tela. Tira a foto da tela, ele salva a tela, ele salva todo o conteúdo da memória RAM e passa para o HD. E quando a gente liga o computador, aparece tudo de volta, tá bom? Tá bom, deixa eu ver se tem aqui, ó. Iniciar e desligar, aqui não tem, né? Aqui não tem, mas eu também não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai parar a gravação aqui e aí não vai ficar legal, não. Um exemplo disso, pessoal, é quando a gente abaixa a tampa do notebook. Quem tem notebook, quando você faz isso aqui, ó, no notebook, tá aqui o notebook aberto, né? Assim, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, ele fica em repouso. Ele fica em repouso. E depois de algum tempo é que ele é desligado. Tá? Depois de algum tempo é que ele é desligado no modo hibernar. Por que que é o hibernar? Porque quando você liga o computador, todos os programas reabrem. Todos os computadores reabrem, tá? Então tá bom. Tem um cachorro do vizinho que está latindo aqui perto. Eu espero que esse cachorro não esteja atrapalhando a nossa videoaula. Vamos lá então. E aqui, galerinha, letra E. A memória RAM é um componente essencial apenas nos computadores? Pessoal, só nos computadores que a memória RAM é restrita aos computadores? Não. Cuidado com essas questões restritas, tá? Cuidado com as questões restritas. Questões restritas geralmente está errada. E aqui está errada também. Por quê? Porque celular, ó, celular tem memória RAM. Tem memória RAM. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela para vocês. Só um momento, só colocar aqui a senha. Tá aqui. Aqui, ó. Estão vendo aí? RAM? Pois é, meu celular tem memória RAM. E o que que fica na RAM, galera? O que que fica na RAM? Tudo que eu abri. Então, tudo que eu abro aqui no meu celular, WhatsApp, Facebook, YouTube, qualquer coisa, tá na memória RAM do meu celular. Beleza? Beleza. Quem mais tem memória RAM? Videogames. Videogame também tem memória RAM. A galera, quando você abre um jogo, o jogo está na memória RAM do videogame. Quem usa o videogame para acessar a internet? Para ver YouTube, por exemplo. O YouTube vai ficar na memória RAM do videogame. Quando você coloca um DVD, um filme, para assistir pelo seu videogame, enquanto estiver aberto, vai ficar na memória RAM do seu videogame. Tá bom? Então tá bom. Então a memória RAM não é restrita a computador. Ela serve para vários aparelhos, como celular, videogame, coisa e tal. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá? Questão de número... Então a questão de número 9 ficou a letra B de bola. Questão de número 10. São duas características das memórias RAM. Letra A, volátil e memória de acesso aleatório. Letra B, não volátil e memória de acesso aleatório. Letra C, memória de somente leitura e não volátil. E letra D, memória de acesso sequencial e volátil. Bom, galerinha, então quais são as características da memória RAM? Ela é o quê? Volátil e aleatória.
Ela é volátil e de acesso aleatório. Tá bom? Memória de acesso aleatório. Letra A, volátil. Quando você desliga, perde tudo. E memória de acesso aleatório. Aleatório. Quando você quer buscar uma informação nessa parte, o computador vai direto nessa parte aqui. Ele não corre uma sequência, não. Ele vai direto naquela posição, tá? Vai direto naquela posição. Por isso se chama aleatório. Beleza? Beleza. Ele não corre uma sequência. Tá bom? Tá bom. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 11. A memória cache. Cache, enfim. Letra A. É usada para maximizar a disparidade existente entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação de dados. Letra B. É uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento. Letra C. Armazena a maioria do conteúdo da memória principal. Letra D. É uma memória volátil de baixa velocidade, porém com grande capacidade de armazenamento. E letra E. É uma memória para eliminar a disparidade existente entre a quantidade de dados armazenadas na memória principal e na memória secundária. Bom, pessoal, então aqui a pergunta é sobre a memória cache. Memória cache que lá na nossa hierarquia de memória é a Ferrari, é a BMW. Quando tu ganha na Mega Sena, né, você compra lá uma BMW, um Mercedes, um Porsche, uma Ferrari, que é um carro que vão poucas pessoas, né, com pouca capacidade, muito cara e muito rápida, tá bom? Pouca capacidade, muito cara e muito rápida. Então, sabendo disso, a resposta aqui é a letra B de bola. Letra B de bola. É uma memória volátil. Desligou o computador, perdeu tudo. É uma memória de altíssima velocidade e baixa capacidade de armazenamento. Beleza? Beleza. É uma Ferrari. Cabe pouca gente, duas. E Ferrari é Ferrari, né? Alta velocidade, tá bom? Então, tá bom. Questão de número 12. No quadro, os itens 1, 2, 3 e 4 referem-se a tipos de memória de um microcomputador e suas posições relativas referentes ao custo, ao desempenho, velocidade e à capacidade de armazenamento de dados. Aí vem essa pirâmide aí, né, pessoal, que a gente já tinha explicado antes. Essa pirâmide tem o 1, 2, o 3 e o 4. Aqui do lado direito a gente tem custo alto, velocidade alta e baixa capacidade aqui no topo, tá? E aqui na base a gente tem custo baixo, velocidade baixa e capacidade elevada. Né? A gente já trabalhou essa pirâmide, veja aí no seu caderno. E aí vem, com base no quadro, podemos dizer que as memórias representadas por 1, 2, 3 e 4 podem ser, respectivamente... Bom, galerinha, seguinte. Aqui nessa pirâmide, quem são os itens 1, 2, 3 e 4? Quem é o 1, 2, 3 e 4? Na base, custo baixo, velocidade baixa e capacidade elevada, a gente tem as memórias de massa ou secundárias. Então, o número 4 é massa e secundárias, né? Então, vamos colocar aqui massa ou secundárias. Nossa, desenhar com mouse é péssimo, galera. O número 3. O número 3, a gente tem a memória RAM. Nossa, que sofrimento. Mas dá para entender que é RAM, né? Dá para entender. Aqui o número 2, a gente tem a memória cache. E o número 1, quem é o número 1? Quem é o topo da hierarquia de memória? Quem é disparada mais rápida de todas?
e, óbvio, a mais cara de todas e de baixíssima capacidade de armazenamento. Quem é? A fórmula 1 da hierarquia de memória. Os registradores, tá? Os registradores. Aqui no topo, os registradores. Aqui eu vou colocar reg. Reg de registradores. Tá bom? Então fica assim, número 1, registradores, número 2, cache, número 3, RAM e número 4, massa. Número 1, registradores, número 2, cache, número 3, RAM e número 4, massa. Então, deixa eu ver aqui. Letra A, registradores, cache, principal e secundária. Pessoal, letra A. Tá? Letra A. Eita, que tá difícil aqui. Letra A. Tá? É a resposta. Registradores é o 1, cache é o 2. Principal é a mesma coisa que RAM, ok? Principal é a mesma coisa que RAM. E secundária, pessoal. Secundária ou massa. Resposta aí, letra A. Vamos lá para a próxima. Questão de número 13. Registradores constituem memória de alta velocidade. Aí, ó, tá perguntando sobre os registradores, o topo, a fórmula 1. Aí pergunta assim: não volátil, localizado na placa-mãe, para fazer o papel de memórias cache. Letra B, não volátil, do tipo RAM, localizada na placa-mãe, para receber dados externos. Letra C, não volátil, de acesso aleatório, localizado na CPU e preparada para armazenar as instruções dos programas. Letra D, volátil, localizada na CPU e usada para armazenar resultados temporários. E letra E, volátil, de alta capacidade e projetada para manter a ROM atualizada. Então, pessoal, os registradores, eles ficam o seguinte: registradores são uma memória volátil, desligou o computador, perdeu tudo. Os registradores são uma memória volátil, lembra da fórmula 1, baixíssima capacidade, é a mais baixa, é a menor, é também a mais cara, e se é a mais cara, é a mais rápida. Tá? E o que ele armazena, galerinha? Ele armazena resultados temporários. Tá? Armazena resultados temporários, assim como vem falando aqui na letra D. Aliás, o gabarito aqui é a letra D. Ele armazena resultados temporários. Tá? Por exemplo, quando a gente está digitando um texto no Word, letra por letra, o registrador, ele grava letra por letra. Lá no Word, lá no Excel, enfim, quando você digita letra por letra, os registradores armazenam essas letras. Tá bom? Então, uma memória baixinha, pequenininha, para armazenar uma letrinha, só que ela é muito rápida. Aliás, a muito rápida não, né? A mais rápida de todas. Ela é ultra, hiper, mega rápida. É também a mais cara, só que ela só armazena uma letra. Ela é de baixíssima capacidade, tá bom? Então tá bom. Letra D de dado.